Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Alex Urbano, eu sou atual presidente do PMI São Paulo e hoje a gente está aqui com duas pessoas fantásticas aqui, novamente para falar mais um pouquinho com vocês sobre Organization Agility, né, Workplace do futuro, né, e se você está preparado para isso. Então, a ideia hoje é bater um papo aqui com duas pessoas. Eu estou aqui com à minha esquerda aqui o Paul Dinsmore, né, que é autor aí de mais de 20 livros na área de gerenciamento de projetos, de gerenciamento de pessoas, é um dos fundadores do PMI São Paulo e do PMI Rio de Janeiro, não é isso, Paul? O Paul também é um fellow do PMI, que é a mais alta categoria de reconhecimento que o PMI dá para um profissional, né, que contribuiu bastante para o PMI ao longo do tempo. Então, ele é um fellow do PMI Internacional e também é atualmente presidente do conselho da DC Dinsmore Compass, né? E então está aqui com a gente. Obrigado, viu, Paul, pela presença aí. Estou aqui também com o Michael Fukuda, da Microsoft. O Michael, ele é diretor de PPM da Microsoft para a América Latina como um todo. Então, hoje a gente vai bater um papo bacana aqui sobre o workplace do futuro, o que está acontecendo, né? Como é que as organizações estão se mexendo nesse sentido de tecnologia, no sentido de como é que está se preparando os líderes para esse futuro, né? Porque esse futuro está chegando muito rápido. Lembrando vocês que esse aqui é um evento, né, promovido pela DC Compass, né, com o apoio do PMI São Paulo e com o apoio da Microsoft aqui também, que está presente hoje, que inclusive é um dos nossos patrocinadores do PMI São Paulo também, tá? Uma honra ter aqui também, viu, Michael? Obrigado a você aí pelo convite também, muito bacana. Tá ótimo, muito bom. Pessoal, antes da gente começar, então, hoje é dia 18 de setembro, né? Nós estamos exatamente 19 horas e alguns minutinhos aí, estamos começando agora. Só para lembrar vocês, esse webinar também está sendo gravado, né? E ele vai estar depois disponível. E o que vocês tiverem de perguntas com relação ao que a gente está fazendo aqui, vocês podem enviar suas perguntas para o e-mail comercial@dc.srv.br, ok? Então, comercial@dc.srv.br, tá? Tanto eu, quanto o Paul, quanto o Michael, vamos ter o maior prazer, assim que receber as perguntas de vocês, em preparar uma resposta e enviar de volta para cada um de vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, pessoal? Vamos lá. Então tá bom. Deixa eu começar aqui, vou começar com o Michael aqui, tá bom, Paul? Se me permitir. Muito bom. Então tá bom. Então, começar pelos mais, né? Velhos, né? Isso, sim, né? São duas meninas aqui com dois garotos, né? Então tá bom, né? Então vamos lá, vamos começar com o Michael aqui. Perguntar para você, Michael, como é que você está vendo esse ambiente de trabalho do futuro, né? Tá. E se esse futuro ele já está próximo, já chegou, se nós já estamos nele, o que está mudando, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Bom, primeiramente deixa eu novamente agradecer aqui em nome da Microsoft, né, a presença do Paul, que é um figura ilustre aí, né, acho que confunde um pouco o nome dos PMIs aqui no Brasil com o seu nome, né, Paul? Então é uma honra estar aqui presente com você hoje, presente com essa figura bacaníssima aqui, que é o Alex aqui, ajuda bastante a gente aqui nos projetos também. E agradecer ao pessoal que está nos prestigiando aí, assistindo o nosso webinar aqui depois também. Espero que seja muito proveitoso o que a gente vai falar aqui agora, né? Bom, quando o pessoal da DC e o PMI me convidou, eu falei, poxa, eu normalmente, apesar de ser diretor da prática de gestão de projeto e portfólio, que é o nosso produto, né, que é o PPM, a Microsoft hoje ela tem nos municiado de muitas informações, né? Então, informações a respeito de comportamentais, né? Para onde que as pessoas estão indo, o que as pessoas estão utilizando, etc, né? Então, saindo um pouquinho a gente tem o campo lúdico, né? Que é assim, você vê, agora a gente vai ter o lançamento do filme Blade Runner, né? Isso é um filme que a gente assistiu há, não sei, 30 anos atrás, e que mostrava um cenário de caos em 2019. Né? E tem algumas coisas que você mostra ali de robótica, né? Dos androides sendo substituindo os humanos, você não saber diferenciar um androide de um ser humano, etc. Bom, dado que nós estamos no final de 2017, eu ainda não vejo isso no nosso planeta. Nenhum carro voando, ainda, né? Então, assim, eventualmente, né, a indústria cinematográfica, né, ela dita muito para onde a ciência vai, né? Isso é uma verdade. Mas as empresas formadoras de opinião, as empresas de consultoria que estão avaliando, né? Então,
poderia mencionar aqui algumas, né? Então, uma McKinsey, uma Ernst Young, uma Price, etc. Elas ficam monitorando para onde que o mercado está indo, vendo os comportamentos dos seres humanos, etc. Mas, assim, hoje nós estamos passando pela 4ª revolução industrial. Eu já venho falando isso pelo menos há uns 2 anos, de que, olha, a quantidade de informação que a gente tem, né, a questão de acessibilidade, os jovens hoje com a questão de... os jovens são geração touch, né, então não tem mais esse negócio de computador com teclado, etc. Né? E a gente está preparado para esse planeta, a gente está preparado para esse mundo. Né? Então, quando você pega algumas tendências do mercado, como ditadas, por exemplo, pela Singularity, né, que é a Universidade dos Estados Unidos, ou da própria Harvard ou da Stanford, as pessoas estão em outro mundo. Então, para mim, a palavra-chave hoje, por exemplo, é colaboração. Temos que colaborar. Temos que colaborar um carro via Uber, temos que colaborar uma casa via Airbnb, e tem um comportamento muito engraçado e interessante acontecendo com os jovens, né? Ou com a geração millennial, que eu não quero ter mais, eu quero usufruir o que está à minha volta também para ter mais tempo de poder fazer isso. Quando você começa a fazer isso, a própria sociedade ela começa a atingir um ponto de exponencial de evolução, porque você não é mais você não é o nômade, mas você também não é o sedentário que fica lá naquele lugar esperando alguma coisa acontecer. Então o mundo ele começa a passar numa velocidade muito mais rápida. Bom, e aí nós temos a tecnologia. E aí falamos de inteligência artificial, da inteligência artificial tomando decisão para o advogado, tomando a decisão para o médico, tomando a decisão para o gerente de projeto, etc. Né? Então, o que nós acreditamos? Hoje o ser humano ele usa mais ou menos em torno de, no máximo, 10% do seu cérebro. A gente não acredita que a tecnologia venha substituir o ser humano como a gente entende. Mas ela vai vir a complementar o que nós temos de conhecimento. Então, ela vai facilitar a usabilidade e algumas outras coisas também. Então, eu acredito muito que tanto essa nova geração, e até eu faço um comentário aqui à parte, né? Para mim, talvez nos livros mais para frente, vai ficar claro que os millennials não são pessoas de década A década B, tal tempo, mas vai estar dentro de cada um. Quanto você é capaz de se adaptar ao que está passando, se aprimorar, e quanto você está aberto, aí eu vou falar uma palavra aqui que pode ser chave para você que está assistindo a gente, aberto à transformação, à capacidade de mudar. Eu acho que é isso que vai determinar as pessoas, os profissionais do futuro, que vão ter mais possibilidade de empregabilidade, quanto eu estou capaz de mudar a minha posição, o meu status quo. Né? Então, isso eu acho que vai ser fantástico. Tá? Então, a gente vê isso e a gente vê a tecnologia como realmente um apoiador para levar o ser humano a outros patamares de evolução. Eu compartilho muito com essa visão da Microsoft, especificamente falando, porque eu estou nesse métier, mas eu vejo que isso não é só para a Microsoft, eu vejo isso como uma coisa que vem acontecendo com várias outras. Uma regra, né, de caminho. Você fez um comentário, se você me permite, né? Você falou, a gente tem toda aquela questão de baby boomers, de geração X, geração Y, millennials, geração Z. Outro dia eu estava vendo uma matéria, né? Ele já quebrou todo esse conceito das gerações, que foi um pouquinho desse que você falou, né? Está se falando agora em geração C. O que é a geração C? É todo mundo que está connected. Entendeu? Então, todo mundo que, independente da idade das pessoas, o caminho do mundo está levando todo mundo a caminhar para essa conexão. Né? Então, hoje em dia já se fala só em geração C, que é uma geração totalmente conectada e que não define isso por tempo de vida, por quantos anos tem, experiência, nada disso, mas simplesmente o fato das pessoas estarem conectadas. Né? Muito bacana. Bacana a sua introdução, você deu um panorama bem bacana. Aí eu queria perguntar para o Paul agora, falar não só da tecnologia em si, mas falar do ser humano, de pessoas, né? E como é que os líderes hoje das organizações, eles estão, Paul? Como é que você vê isso? Eles estão preparados para essa mudança toda que está ocorrendo? Bom, deixa eu aproveitar um pouquinho, né, que o Michael colocou uma série de pontos, mas a resposta direta em relação a isso, a resposta é não. Os líderes não estão preparados, eu acho que os seres humanos não estão preparados para tanta coisa que vem acontecendo com essa velocidade. Nós estamos aqui na época
disruptiva, né? Você citou, certo? Uber, certo? Existe Netflix também, que é um outro caso bem específico, Airbnb, WhatsApp também. E ainda você tem os bancos aí se preocupando com o Bitcoin. Com as fintechs, né? Então está mudando absolutamente tudo. E mesmo essas coisas macros acabam infiltrando e entrando no nosso dia a dia. Agora, além dessas, você tem coisas acontecendo dentro das próprias empresas. Um novo software, né, que vira tudo certo de cabeça para baixo. Ou pessoal que entra com conceito em termos de gerenciamento de projetos. Agora, tudo é ágil, certo? E tem até alguns xiitas em relação a isso. Sim, né? Tudo tem que ser ágil. Por outro lado, você tem a outra turma que não, tem a coisa tradicional, a maneira que sempre fez. Waterfall. Pois é. Agora, como lidar com tudo isso? Bom, algumas coisas vão acontecendo e a gente simplesmente vai aprendendo. Mas tem a parte comportamental, né? É claro, temos que nos desenvolver, nos transformar em relação à agilidade, de modo geral, flexibilidade, e as pessoas precisam saber lidar uns com os outros. Estive agora há pouco com um cliente falando sobre isso, né? Uma enorme empresa, e a pessoa dizendo, olha, tudo depende do ser humano, da sua habilidade de lidar uns com os outros. Então a resposta é que acho que não, acho que os seres humanos não estão preparados, mas a gente vai se preparando e as próprias empresas podem estar proporcionando mais oportunidades para seus funcionários. Inclusive o próprio PMI também, as associações são excelentes fóruns para tudo isso. Posso fazer um comentário também em cima disso que eu achei bem interessante que o Paulo estava falando, mas assim, sobre o aspecto psicológico, né, eu sempre aprendi isso, que cada ser humano tem sua característica. Então tem seres humanos que gostam de tomar uma decisão mais rápido, são mais rápidos, tem seres humanos que gostam de ser mais analíticos, avaliar uma opção que você tem à sua frente, né? Vamos fazer uma outra analogia. Você tem corredores que o seu biotipo são o Usain Bolt, né? São corredores de 100 metros. Tem outros corredores que são maratonistas, né? Então eles querem correr a grande distância. São preparações totalmente diferentes. Exato, e os seres humanos são preparações totalmente diferentes. Então uma coisa que muito me assusta, dois comentários, né? Você falou do ágil, né? O ágil, na verdade, para qualquer segmento, é uma demanda do business, do negócio. Porque o negócio precisa ser mais ágil. E aí, como que a área de tecnologia entendeu isso? Precisamos mudar o ferramental que a gente tem. Mas não necessariamente é uma verdade, né? Porque muitas vezes você consegue ganhar uma corrida disputando ela a longa distância. E não necessariamente você deixou de ser ágil, né? Então, o que me assusta, e eu acho que é uma coisa que eu gosto muito de comentar, experimentar e misturar um pouco o que é ágil, o que é tradicional, cascata, para a gente poder obter e extrair o melhor dos dois, né? Fazendo um merchan, né? A Microsoft ela vem trabalhando no nosso roadmap, na nossa evolução de produto, porque a gente tem outros produtos, né? Então tem o Planner, a gente tem o Visual Studio para a área de desenvolvimento, já tem essas soluções para a área de desenvolvimento que são mais metodologias Scrum, ágil, né? E tem o Kanban, que é a questão do próprio Planner. A gente está trazendo isso, a gente está conectando esses mundos, criando as pontes para isso também, né? Então, eu acho que a gente tem que respeitar a natureza do ser humano, né? Então, é bem isso. Não tem essa de, é um ou outro. Vamos analisar os dois e ver o que fica melhor. Porque dentro das empresas, eu acho que até a questão de talentos, você vai precisar de pessoas que sejam mais analíticas, precisa de mais tempo, você vai precisar de pessoas que sejam rápidas para tomar uma decisão. Então, você vai ter esse mix também. Em relação aos líderes, eu queria pôr um desafio aqui para a gente. Eu acho que os líderes não estão preparados, mas as pessoas também não estão preparadas para não ter líderes. Porque talvez esse seja o futuro. Porque, por exemplo, por que uma pessoa sai da sua zona de conforto e vai ser motorista do Uber? Qual que é essa relação? Como que você trabalha com, por exemplo, a gente estava falando aqui de workplace do futuro, né? Eu, por exemplo, trabalho em Latam. Qual é o escritório? Meu escritório é meu celular, meu computador, eu estou toda hora indo para um lugar ou outro. Se eu não tenho uma disciplina em relação ao meu trabalho, independente de quem seja o meu chefe, independente de quem seja o meu líder, né, na estrutura organizacional, eu nunca vou obter sucesso. Então, a primeira cobrança é para mim. Será que eu consigo trabalhar sem liderança? Porque a liderança sempre vai existir, porque são as missões, as diretrizes das companhias, etc.
Mas como que vai ser esse futuro novo, né? E aí, claro, adaptando a parte física, né? Porque você está cada hora num lugar, etc. Então, isso não significa que você deixou de seguir as diretrizes da empresa, que você deixou de seguir a missão que a empresa está te determinando, etc. Mas eu acho que é um desafio interessante, né? Os líderes estão preparados para esse mundo novo, mas nós, em geral, estamos preparados para não ter líderes também? Isso é um ponto muito interessante que eu queria trazer. Aproveitando aqui, exatamente, um dos pontos que está acontecendo em relação a ágil, por exemplo, então, é o velho conceito que existe há muito tempo de self-directed teams. Ou seja, então, não é um conceito novo, veio aqui agora e temos que levar, não precisamos de líderes assim necessariamente, se a gente conseguir criar cultura para que esses times autodirecionados, que talvez seja uma das grandes soluções. Ou talvez a minha resposta é o momento que eu preciso de um líder. Não é toda hora que eu preciso de um líder, mas em alguns momentos talvez eu precise. Fazer dois comentários aqui com relação ao que vocês comentaram, né? Essa questão da agilidade ou do tradicional e etc. Né? Essa questão de empowerment, das pessoas tomarem decisões, não trabalharem independente de líderes e aprenderem até a maturidade para tomar decisões. Isso não é uma coisa, o pessoal está começando a falar muito isso agora, então talvez tenha pessoas que não conheçam isso. Mas eu trabalhei, por exemplo, na Xerox, né? E a Xerox já trazia, ela foi Prêmio Nacional de Qualidade na década de 80, 90, era uma empresa fantástica, né? E ela já trazia esse conceito de grupos autogerenciais, tanto é que eu, na década de 90, trabalhei com grupos autogerenciáveis, onde a gente tomava todas as decisões. Você só tinha o papel do líder ali para fazer a sua gestão enquanto funcionário da empresa, para assinar o seu ponto, para poder fazer sua avaliação, esse tipo de coisa. Mas as decisões eram todas de um grupo que tomava qualquer decisões, inclusive decisões do tipo de tirar uma pessoa do grupo, demitir uma pessoa da empresa ou não. Isso também era papel de um grupo autogerenciável. Então esse assunto não é novo, nós estamos voltando a uma coisa lá da década de 90. E só um outro ponto assim que eu gosto bastante, que vocês fizeram administração, o Paul também, né, fez administração de engenharia, né? Mas a gente aprendeu lá em administração, lá no passado, quando eu fiz a universidade, sobre liderança situacional, né? Eu gosto muito desse nome, liderança situacional, e hoje quando a gente fala de agilidade ou tradicionalidade com relação à metodologia que você vai usar, eu gosto muito de pensar em planejamento situacional. Depende do momento que você está vivendo e qual é a empresa que você está, ou o momento que ela está vivendo com relação àquilo. Bom, você pode planejar situacionalmente também. Você pode pensar no seguinte também, né? Às vezes um líder, no momento errado, vai mais atrapalhar o andamento do projeto do que ajudar. Ou o líder que não era aquele líder que você precisava também, né? É o líder para aquela situação, para aquela situação planejada também, né? Então, e eu acho que talvez trazer uma releitura, né, desse conceito, eu acho que é muito interessante, né? Sabe que você me trouxe um negócio bacana, né? Eu, quando trabalhava na IBM na década de 90, e a gente olhava para as concorrentes. Então a gente olhava para a Xerox e falava assim, nossa, a Xerox está sempre em primeiro na parte de patentes, né? Então, assim, talvez esse modelo que vocês estão, que você comentou, que a Xerox seguia, a Xerox era reconhecidamente uma empresa líder em inovação. E para você inovar e ser líder em inovação, talvez só esse modelo que você citou agora sustentasse essa inovação toda, né? Uma pena que acabou sendo aí até não soube usar da maneira ao longo do tempo, né? Mas talvez porque também a gente tem essa questão da corrida longa e da corrida curta, né? Então, assim, talvez se alguém tivesse falado, isso aqui é bem bacana, tá levando a gente para essa direção da perpetuidade, da inovação, etc., mas talvez a gente precise de alguma coisa aqui de corrida longa também, né? Então, mas é muito legal esse ponto mesmo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. E dentro desse conceito, Michael, como é que está a Microsoft em termos de plataforma para ser habilitadora nessa transformação? Como é que são essas plataformas? O que a Microsoft tem feito para habilitar essa transformação de agilidade organizacional? Legal, você me perguntou isso, Alex. Na verdade, bom, a Microsoft é uma empresa, a gente desde 1975 lá com o Bill Gates, né, e o Paul Allen, né, então a gente montou a empresa, eu estou 10 anos nesse pedaço aí dessa história, mas assim, a gente conhece a empresa há muito tempo, né,
Você não estava naquela garaginha lá em eu não cheguei a estar. Na verdade, foi numa outra cidade lá nos Estados Unidos. Agora me fugiu o nome, e depois eles foram lá para Redmond, né? Mas era mais para o sul dos Estados Unidos, depois eles foram para lá. Mas assim, é interessante que quando a gente pensa em inovação, né? Então tem alguns drivers, né? Para onde a gente está indo, né? Então, quando a gente fala em plataforma, né? A Microsoft ela fez uma aposta, eu ainda estava no meu último emprego, que era na HP, e a gente escutava que a Microsoft estava começando a comprar data center. Né? E para que comprar data center? Né? E se pensava, então, que a Microsoft seria um player, um concorrente das outras empresas na parte de hosting. Né? Mas, na verdade, a gente tinha uma outra ideia, que era a elasticidade da nuvem, né? Do cloud. Né? Então, e os investimentos foram bilionários, né? E bilionários em dólares americanos, estou falando bilionários em reais. Né? Então, assim, é uma conta muito alta. Mas foi um investimento de mudança mesmo da Microsoft em relação a isso. Então, para você ter uma ideia, durante essa nova etapa, que começou exatamente na última década, a Microsoft praticamente comprava de um terço a 2/3 de todos os servidores do mundo. Então, tudo que a Dell fabricava, a HP fabricava, a Lenovo fabricava, a Microsoft comprava para estruturar esses nossos data centers. Ou seja, você pode ter uma plataforma, mas você tem que ter uma infraestrutura para isso. Hoje a gente tem mais de 100 data centers no mundo inteiro. Tá? Então, para você ter uma ideia, os nossos concorrentes têm a metade disso ou um quarto disso. Eu estou falando de concorrentes no segmento de software como serviço ou de plataforma como serviço, porque é isso que vai sustentar. Bom, enfim. Aí a Microsoft descobriu uma outra coisa. Poxa, eu tenho o expertise nas soluções que as pessoas já estão acostumadas a utilizar. Eu tenho o Office 365, que é o Word, que é o Skype, etc. Né? Então, por que a gente não colocar isso na nuvem de uma maneira que as pessoas possam compartilhar? E o conceito de software como serviço é exatamente compartilhamento. Né? Então, às vezes algum cliente fala para mim, não, mas eu queria... Então, mas esse serviço ele é shared, ele é compartilhado. É por isso que você paga infinitamente mais barato do que você comprar uma estrutura inteira para você. Então, é o mesmo conceito de Uber, é o mesmo conceito de Airbnb, é o mesmo conceito de compartilhamento, só que na nuvem. Então, a Microsoft já montou isso. Bom, então... Temos a infraestrutura, temos a segurança necessária para garantir que todo mundo está acessando, e a gente começa a trabalhar com um método, com um tipo de serviço que a gente está fazendo. E a gente veio com o Project para isso também. Só que a Microsoft, quando ela começou a colocar o Project na nuvem, também a gente pensou, mas não tem só o Project como produto, né? Eu posso ter uma inteligência artificial, eu posso ter alguma solução aqui em nuvem de machine learning para eu aprender a tomar uma decisão, etc. Então, hoje, por exemplo, eu vejo vários clientes da Microsoft que já tem migrado a sua solução on-premises, que seria uma solução tradicional, para uma solução na nuvem, para se beneficiar do quê? Desse passo de inovação que a Microsoft está colocando no produto. Você também tem o BI, que é fantástico. O Power BI, né? Ou seja, você tem os dashboards, a pessoa faz uma pergunta e começa a responder, eu posso ter insights em relação àquela informação, posso ter forecast da informação em tempo real, tudo em cima de uma base de projeto. Eu brinco, né? Quando eu era de PMO, eu falei assim, poxa, se eu tivesse um negócio desse na minha mão, eu estava feliz da vida, porque, veja, você tinha como muitas vezes fazer, pegar um banco de dados, um especialista em banco de dados, trazer as informações, você ir para uma reunião de comitê para decidir alguma coisa em cima do seu projeto, uma informação mudada era mais uma semana de trabalho, vamos dizer assim, offline. Sim. Ninguém trabalha offline hoje, né? A passo que hoje eu posso entrar no meu celular e fazer a pergunta, não, peraí, esses recursos aqui, não, tem algum risco aqui, eu não chego no terceiro mês desse projeto, porque eu já estou consumindo 80% dos recursos. Então, o ser humano começa a tomar uma decisão mais rápida. Então, o que a Microsoft fez? Ela colocou toda a nossa plataforma de Azure, né, Machine Learning, de Power BI, de outras soluções integradas para a gente oferecer o melhor que a gente pode de serviço para os clientes. Bom, não sei se os nossos concorrentes todos estão utilizando isso, mas deveriam. Porque é isso que vai ser o mercado. É isso que vai ser no futuro, onde a gente tem que ter o benefício de todos esses produtos também. Você sabe uma outra coisa interessante? Escalabilidade. Você já deve ter ouvido falar dos bots, né? Que são aqueles robozinhos na internet que você consegue programar. Outro dia eu estava conversando com um cliente e falei assim, você está falando de centro de conhecimento, né? Knowledge Management. Aí eu falei, poxa, mas assim, vou te fazer um desafio. O Knowledge Management, as pessoas vão até ele ou o Knowledge vai até elas? Como assim? Como você tá? Não, porque assim, você ter base de conhecimento, a pessoa ela não vai lá. Sabe por quê? Porque o ser humano é assim. Você vai aprender quando você tem uma necessidade.
Verdadeiro. Né? E aí, o nosso modelo mental de aprendizado, ele é o quê? Cartesiano. Então, engenharia, eu fiz uma engenharia, falei, não vou fazer engenharia, porque não dá para ficar, vou fazer administração. Mas mesmo assim, você tem que aprender todas as matérias, todos os conhecimentos, sim, e eventualmente alguns daqueles conhecimentos só que você vai estar utilizando. Bom, na nossa vida profissional é a mesma coisa que funciona. O ser humano é assim, seja ele brasileiro, seja ele mexicano, seja ele americano, você vai, quando você precisa de alguma coisa, você vai atrás daquele conhecimento. E aí eu falei para ele o seguinte, você pode ter todo o seu repositório lá de conhecimento. As pessoas não vão parar para fazer, sequer as pessoas fazem, né, pensando na parte de treinamento à distância, se a empresa não tem enforcement, né, você tem que fazer o treinamento, a maioria das pessoas não vão fazer, né, porque ela só vai precisar quando ela tiver necessidade. Bom, dado isso, eu falei assim... Já vamos para Taylor, né? Taylor já fala que todo ser humano é, por natureza, preguiçoso, né? Se você não empurrar ele, a coisa não vai. Eu estava evitando usar esse termo, mas é verdade. Mas né? Terrorismo, Mas quando você coloca o bot, né, então você começa a fazer o quê? Acessar aquela sua base de conhecimento e trazer esse conhecimento para a cara da pessoa. Mesmo que ela não saiba que ela tenha necessidade. Por exemplo, quer tomar uma decisão? Poxa, mas essa sua decisão vai gerar um risco para você. E o ser humano não sabia que aquele risco poderia acontecer. Com uma velocidade gigantesca, porque está na nuvem. Então você começa a receber essas informações e a se complementar. E aí eu falo que, por exemplo, no Star Trek você tinha lá um assistente lá, o que eu faço agora? É isso. Então, para alguns pontos de evolução, voltando lá naquela primeira pergunta que você fez, a gente está chegando. Né? Não é ficção científica, é a realidade. Né? Ou seja, você tem... Nós já estamos vivendo isso. Nós já estamos vivendo isso. Temos muitas informações. O que eu faço com essa informação de uma maneira mais automatizada? Eu gosto muito disso. Deixa o conhecimento vir até a gente. Legal. Muito bom. Com todo esse arcabouço aqui de informações que o Michael passou para a gente aqui, como é que a gente trabalha a organização para seguir nessa direção de organização ágil e todo esse cenário que a gente está vivendo aqui em termos de tecnologia, de disponibilidade de informação, de conhecimento, tudo isso chegando, né? E quais as habilidades, né? Você disse que o ser humano ainda não está preparado para isso, mas quais habilidades um líder tem que ter dentro desse cenário para a gente fazer e como é que as organizações trabalham nesse sentido, Paulo? Bom, tem um paradoxo bastante grande, que se fala muito no movimento ágil atualmente, e que temos que mudar as coisas com muita rapidez e ainda melhorar a qualidade, com certeza. Agora, eu vi um comentário recente no sentido de que, sim, em grandes organizações, em pequenas organizações, aliás, talvez você precisa fazer 100% isso. Nas grandes organizações, para a parte ágil funcionar bem, você precisa, de um lado, agilidade, por outro lado, você precisa de estabilidade, porque as coisas precisam funcionar. Você tem que ter uma base bastante. Então, isso é um dos paradoxos para o líder. Né? Como lidar com essas duas coisas? Talvez você coloque só os estáveis de um lado, certo? E os ágeis de outro lado. Mas, na prática, precisamos ter uma organização ágil, né, que tenha a sua agilidade. Agora, como eu trabalho isso? Dias atrás, no outro fórum semelhante, até no próprio PMI, que aconteceu no Rio, então, aparecia em relação à gestão de projetos, essa questão da linha tradicional versus a linha ágil, né? Como lidar com isso? E tinha um painel, as pessoas fazendo as suas ponderações, como a gente está fazendo aqui agora. Mas é super fascinante que existia um certo consenso. É que tem que fazer as duas coisas, que você precisa entender. Ou seja, o bom profissional na área de projetos, idealmente teria seu PMP ou uma outra certificação qualquer, e por outro lado seria o Scrum Master, digamos assim. Né? É preciso conseguir pensar das duas formas. É claro, algumas pessoas serão mais especializadas na parte estável e outras na parte mais criativa. Então, como fazer com que as pessoas possam se considerar transformadores, né? Pessoas que estão sujeitos a se transformar
e vão ter habilidade, você na sua função, por exemplo, você lidando com tanta gente, né? Você se perceber como o transformador de pessoas. Essa parte que o Paul comentou das grandes empresas e das pequenas empresas, né? Talvez seja um bom divisor de águas para você até saber o que está mais aderente para uma metodologia ágil do que para uma metodologia convencional, tradicional, né? Eu gosto muito disso porque muitas vezes a gente coloca para as pessoas, né? Você está numa empresa grande, tem a complexidade, a burocracia, etc. Né? Então, na nossa juventude, né? Quando a gente é mais jovem, a gente consegue correr mais, né? A gente consegue fazer mais exercício, né? Quando a gente vai amadurecendo, fica mais difícil, né? Mas, eventualmente, você toma as decisões com uma curacidade melhor, né? Então, eu sei aonde que eu tenho que virar, no ponto que eu tenho que virar. Quando você é jovem, você pode virar 3 vezes antes ali, que você alcança, porque você corre, né? Você chega bem. Mas é a mesma coisa para as empresas, né? Então, quando você é uma empresa menor, né? Então, o impacto da sua mudança, ou do erro, ou o tempo que você precisa para recuperar, ele também é mais rápido. Então, eu acho que as pessoas, né, das estruturas, das organizações, deveriam começar a avaliar isso também. E qual que é o dilema na outra ponta? Quando você tem uma empresa muito grande, os seus acionistas, os stakeholders, eles falam assim: nós precisamos ser mais ágeis, precisamos tomar as decisões com maior agilidade, a gente está demorando muito para tomar a decisão. Os nossos concorrentes, quem são os nossos concorrentes, né? Muitas vezes são até que não conhecemos, né, os nossos concorrentes, e não estamos conseguindo tomar. E aí, eu concordo que essas empresas elas precisam sim ter alguma coisa ágil, mas elas precisam entender em qual contexto, aonde colocar a agilidade, aonde eu preciso de agilidade, aonde eu me permito tomar uma decisão que eu não posso fazer isso. Eu tenho um cliente, eu não vou obviamente citar o nome dele, mas ele citou uma vez: olha, a gente está usando aqui o Kanban, não sei o que e tal, e a gente avaliou o Microsoft, mais uns 2 concorrentes, etc. Mas dos 3 a gente não consegue fazer o tracking do que a gente tem o histórico do que aconteceu. E a nossa diretoria agora está cobrando, porque a gente quer saber onde colocou os recursos, etc. Eu falei: então, ágil não vai te resolver isso. Porque, na verdade, o ágil você tem que entregar a solução e acabou ali, né? Então, esse é o conceito, né? Então, eu tenho uma tarefa, termino essa tarefa e vou para a próxima tarefa. E eu tenho tempo de, ela volta a tarefa e retroalimenta a tarefa e na tarefa não está boa, vou lá e refaço a tarefa, né? Sim. Só que o que acontece? Quando você tem uma área de controle ou de governança das empresas, é importante que eles saibam quantas vezes você está retrabalhando uma tarefa que eu já paguei. Claro. Porque isso é um custo para a empresa. Como é que foi tomada a decisão? Qual o caminho que foi seguido? Então, a abertura da transformação, eu quero dizer, é assim, tem que ter algum controle daquilo que está sendo feito. Para que você saiba que aquele volume todo, as empresas elas não têm, vamos dizer assim, bolsos infinitos, né? Ou como minha mãe dizia, né? Dinheiro não cresce na árvore, né? Então seria fácil, todo mundo seria rico, né? Mas isso também é das empresas, né? E muitas vezes a gente não está enxergando para onde está indo os investimentos das empresas. A gente não dá essa visibilidade para uma diretoria executiva, para os próprios executivos, para onde está indo esses valores, né? Eu gosto muito quando eu pego clientes que falam assim: esse meu projeto, eu me preocupo com a execução, mas eu me preocupo também com o retorno de investimento que eu fiz, para depois eu poder saber quais são os outros projetos que eu tenho falando. Então, eu trabalhei muito tempo na parte de escritório de projeto, ou na própria HP lá na EDS, e eu via muitos projetos ao meu redor, a gente trabalhava nesse sentido de fábrica de software, né? Então vira um arcabouço, né? Um grande arcabouço onde você tem um monte de pessoas e horas, etc., trabalhando a agilidade, etc. Você faz os sprints, você vê como está o burnout das atividades, etc., mas aí depois você fala assim: peraí, quanto que eu estou gastando, né? Exatamente. E aí os contratos eles só aumentam, né? Então é uma coisa que eu brinco, né? Os contratos eles só acabam aumentando os valores, né? Então, poxa, tem alguma coisa errada, né? E eu acho que uma coisa que é importante pontuar, assim, que existe um conceito talvez errôneo no mercado ou nas pessoas de uma forma geral com relação ao termo ágil, né? Ágil não significa que você precisa fazer rápido ou você precisa atropelar processos. Exato. Né? Ágil é um conceito que ele tem muito mais a ver com você fatiar alguma coisa e já ir entregando benefícios, coisas tangíveis, né? em determinados momentos, do que você esperar todo um ciclo de um processo
para entregar o benefício só lá no final. Então, assim, isso não tem nada a ver com fazer rápido, com atropelar. Eu acho que isso tem que ser uma coisa que tem que ficar muito clara para todo mundo. A agilidade é você entregar benefícios de forma pontual, mais rápida, por sprints ou por qualquer nome que você queira dar para isso, né? Mas você conseguir entregar benefícios em parcelas e dosando esses benefícios, mas já gerando benefício tanto para o cliente, para a organização, para tudo isso. Então, tomar muito cuidado para a gente não misturar esse conceito de agilidade com rapidez, né? E, bom, só para finalizar aqui, olha, o papo está muito legal, mas para a gente finalizar, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois aqui, assim, né? Então, por que esse conceito de agilidade é crítico hoje no mercado, né? E principalmente, assim, que tipo de conflitos que a gente está vivendo hoje atualmente, quais são esses conflitos, né? E como resolvê-los, né? O que vocês conseguem ver em termos de conflito hoje, principalmente, como resolver isso nesse caminho de ultrapassar essa barreira dessa transformação que a gente está vivendo hoje? Eu até fazer essa pergunta para o Paul também, para que a DC desse essa... Eu vou fazer uma pergunta fácil aí. Eu tenho uma pergunta fácil, porque eu tenho uma visão, mas eu queria ver ela na prática, né? E só mais um complemento assim. E é possível fazer essa transformação sozinho? Quer dizer, uma empresa consegue fazer isso sozinho? É perfeito que você colocou esse ponto também. A gente veio numa linha, né, a gente tem a parte de organização, como que os líderes têm se comportado, como que é o ser humano, plataforma, né, a gente falou muito disso, né? Tem um ponto, só para fechar isso, a nossa visão é que a tecnologia, ela vai ter que ser cada vez mais transparente para o ser humano, tá? E aí tem uma coisa que a gente bate muito na tecla, que é o seguinte, não adianta você ter uma ferramenta se você não tem processo, se as pessoas não estão treinadas, se a cultura não foi transformada, etc, né? Então, muitas vezes eu chego para um cliente e ele já quer sair utilizando essa ferramenta, porque isso é um risco que a gente tem. Ficou muito mais fácil você implementar um project na nuvem, né? Em 15 dias, um parceiro como a DC já implementa e já sai fazendo os dashboards e já tem os seus workflows, seus templates de projeto, etc. Só que tem muito mais coisa embaixo dessa ponta de iceberg, né? E aí eu sempre falo para o cliente assim, não, eu vou colocar um parceiro aqui junto contigo, para ele poder organizar os seus pensamentos, levar você para onde você precisa chegar, para você poder explorar tudo que você precisa. E aí tem alguns clientes que falam, não tenho tempo para isso. Eu falei, então, mas é um tempo preciosíssimo que você vai salvar lá na frente, né? Então, eu acho que, primeiro, a tecnologia ela sim vai ser transparente, e isso pode ser um risco, porque a gente pode achar que tudo é uma ferramenta que você só vai lá, instala no seu celular e começa a utilizar, e não é bem assim, né? E em relação à metodologia, né, a gente teve um painel de seminário que a gente fez juntos no setembro, né, novembro do ano passado, e os painéis, um era eu, né, eu estava lá na mesa com todo mundo, mas tinha o Fábio Cruz, que é agilista de carteirinha, né, e foi engraçado que assim, eu me lembro que o resultado final dessa palestra foi que todo mundo chegou a uma conclusão, não, tem que ser um pouco dos dois, não dá para ser, né, então o meio caminho, né, o híbrido é aquele negócio que eu falei, do planejamento situacional, né? Entender a situação e usar de todas as ferramentas que você tem. Né? E o próprio PMBOK, né? Ele tem trabalhado com um capítulo de agilidade, a gente está trabalhando para fazer essa conexão. Então, eu acho que as pontes desses mundos, elas estão acontecendo e tem que ser uma forma transparente. Agora, aí quando você falou, eu era uma pergunta que eu ia fazer para o Pô, na prática, né? As empresas, elas têm dado valor para isso, elas têm procurado isso, elas têm a autoconsciência, porque eu acho que precisa de uma autoconsciência para saber, eu não tenho a preparação necessária para isso, ou eu também vejo muitas vezes as pessoas preocupadas em esse projeto aqui de implementação do nosso PMO, né, do nosso escritório de projeto, com a ferramenta da Microsoft ou outra, que seja o PPM ou outra, vai ser um projeto de RP, vai demorar anos para a gente implementar os nossos processos, etc. Aqueles que tomaram coragem de fazer, eu vejo que não é nada disso, a gente consegue implementar, né? Os nossos parceiros... Tem muito que ficar reinventando roda, né? Eles têm até Você já tem bons processos até já... Implementação fast, vamos repetir as melhores práticas, etc. Né? Mas, pô, é isso que você sente como parceiro, Microsoft também, e não só na questão de tecnologia, né? Mas esse gap, né? Que as pessoas precisam realmente olhar as empresas para essa estrutura e ter coragem, né? Falar, a gente precisa realmente melhorar os nossos processos, melhorar
o conhecimento das nossas pessoas e ter o conhecimento amplo para poder saber, aqui eu uso Agile, aqui eu uso Waterfall, aqui eu uso mistura dos dois. Sim. E aqui eu não uso nada, porque eu não preciso usar nada mesmo, eu só executo, né? Mas é isso que vocês veem também, assim? Na realidade, a pergunta é se é possível fazer dentro de casa, etc. Eu acho que sim, em casos bem excepcionais. De modo geral, precisa de uma combinação de coisas. É preciso, fundamentalmente, de facilitação desses processos. Então, às vezes, é comum trazer alguém de fora, certo? Uma pessoa que já trabalha em uma outra empresa, contrata uma outra pessoa que pode trazer uma outra energia e trazer novidades. Facilitação tem empresas prestadoras de serviços, evidentemente, que podem facilitar isso. Curiosamente, muitas empresas, logo no início, em termos de consultoria, a nossa empresa imaginava anos atrás que uma parte do nosso trabalho seria de implementar o PMO. O que a gente descobriu? Que todo mundo já tinha tomado a iniciativa e estava fazendo alguma coisa. E a gente descobriu o nosso papel era de chegar, fazer facilitação, aprimorar e melhorar o próprio processo. Entendi. Agora, eu queria aproveitar uma coisa que você mencionou, que a palavra mágica para mim, tudo isso é benefício. Por que a gente faz projetos? Por que a gente faz o trabalho? É para criar benefício, que pode ser lucro em alguns casos, pode ser em benefício social em outras situações, e te lembrar sempre isso. Então, se uma abordagem mais ágil vai levar de uma forma mais eficaz esse benefício, então vamos fazer isso. Se não for, vamos fazer outro, vamos fazer uma forma híbrida também, que vale ser que vocês chegaram a essa conclusão em outras formas. Mas acho que, só fazer um comentário, vale benefício, né? Eu acho que deve ser o básico das empresas. Na verdade, é o básico. Em algum momento, na parte de estratégia, alguém falou assim, qual que é o benefício de implementar um CRM, qual que é o benefício de implementar um RP, qual que é o benefício de implementar um escritório de projetos? Alguém fez essa análise para a empresa, né? Às vezes é top-down, às vezes é bottom-up, né? As pessoas sentem que você precisa dessa necessidade de implementar também, né? E eu gosto muito desse conceito, até para a gente aproveitar, né? Eu falei, né, que do SaaS, né, da colaboração, né? Então, o Meet já é compartilhado, né? Então, assim, eu acho que nesse momento, até para os millennials, ou para a geração C, né? Ninguém é dono do conhecimento sozinho, né? Então, se você pegar o Economics, ou seja, o conhecimento ele está disperso no mundo, né? Então, você ter essa... de novo, né, o conhecimento ele vem até mim, né? Então, ou seja, eu tenho aquelas pílulas de conhecimentos para a hora que eu precisei disso, etc. Então, uma consultoria para que me dê as melhores práticas, para onde eu quero chegar, etc. E assim, na prática, você deve ter vários cases desse, né? Que o cliente depois deve ter falado o seguinte, poxa, ter tido vocês aqui com a gente, né? A presença de vocês para nos ajudar, nos economizou tempo, né? Em vez de ficar procurando a solução sozinho, quebrando a cabeça, traz esse, né? Ou seja, você acelera muitas vezes o conhecimento também. Né? Acelerar. Então, mesmo. Aliás, que faz parte do acelerador. É um acelerador, né? Porque às vezes são tão pequenas coisas, né? Não sei se vocês sabem, a Microsoft ela comprou um tempo atrás uma ferramenta do mercado chamada Wunderlist, que era muito conhecida no iPhone, né? E aí eu estava com um cliente, ele falou assim, nossa, porque olha, a gente fragilizar aqui os nossos projetos, eu pego todas as minhas tarefas novas que eu crio no Project e copio manualmente no Wunderlist. E aí tudo bem, você conhece essa ferramenta aqui, ó, a gente tem um negócio chamado Flow. Toda vez que você criar uma tarefa lá, você já cria aqui essa rotina e ele já replica automaticamente no Wunderlist. O cara ele quase chorou. Mas puta, eu estou fazendo isso manualmente. Eu falei, então, cara, é um negócio assim, e foi assim, 1 minuto que eu acho que eu economizei dele, assim, horas de trabalho que ele fazia. Então, assim, eu fiz essa pergunta porque eu queria escutar de vocês, na verdade, principalmente do Paul, porque no meu sentimento, a consultoria ela é benéfica quando a gente sabe utilizar, quando a gente sabe o que a gente precisa. Então, eu acho que também tem autoconsciência de falar o seguinte, eu preciso de uma ajuda externa para que eu traga esse conhecimento, essa aceleração de conhecimento para a minha equipe, etc., né? Para não... achar que eu estou detentor de tudo que eu sei aqui dentro da minha empresa e a minha mercê aqui, o meu redor está acontecendo um monte de novidades também, né? Então, eu acho que são 2 pontos. Eu sempre você sabe disso, eu sou um defensor das associações como o PMI, dou inputs, né? Porque eu acho que isso daqui é importante para vocês. Parceiro, ajuda vocês dão inputs gente, para mim também.
E acho que são as associações, são os parceiros, são os fabricantes, né? Acho que tanto os clientes como os tem que cobrar. Olha, poxa, a gente tem, a Microsoft ela tem um site chamado Voice of Customer, que era uma coisa que eu não via há anos a Microsoft ter hoje, então você consegue, a gente tem uma lista, quais são as principais coisas que os clientes querem ver na nossa plataforma, né? Então, por exemplo, essa questão de a gente tem que ter o ágil dentro do project, está lá, e vai sair no nosso roadmap, então a gente tem essa possibilidade também de ter isso, e está lá. Então, assim, escutar os outros, né, eu acho que faz parte do sucesso de todo mundo também. E acumulando benefícios, né, não tem o que falar. Né? Isso aí. Bom, aqui foi muito bom, cara, esse bate-papo aqui, a gente está já quase no finalmente, mas só para lembrar aqui de coisinhas que vocês falaram, conhecimento, né, processo, benefício, entrega de benefício, tudo isso, quer dizer, tudo isso tem que dar uma liga, né? Aí me lembra assim, quando você falou, principalmente, você falou, não adianta você ter uma ferramenta e não ter processo, me lembra muito aquela frase em inglês famosa, né, que chama assim, né, a fool with a tool, né, still remain a fool. Né? É uma frase fantástica, né, para dizer isso. Quer dizer, se você não tem o conhecimento por trás disso, você não sabe como fazer, se você não tem um processo, uma metodologia por trás daquela estratégia do que você está fazendo, qualquer ferramenta para você não vai servir para nada. Então aqui a gente está unindo muitas coisas bacanas, né? A gente está unindo aqui um acervo de conhecimento, por exemplo, de um PMI, um acervo de conhecimento de uma consultoria e o conhecimento todo de uma mega empresa que tem ferramentas de tecnologia prontas para ser usadas por todo mundo e que geram um ganho de velocidade, agilidade e tudo isso fantástico, cara. Então, eu adorei aqui ter esse bate-papo com vocês. Foi muito gostoso. Eu vou fazer só um comentário final, depois eu vou deixar um comentário final para cada um de vocês, se vocês quiserem complementar com alguma coisa que esteja acontecendo nas organizações de vocês. Eu queria falar do PMI, né? E falar e convidar cada um de vocês, né, para o nosso seminário internacional, o 16º Seminário Internacional de Gerenciamento de Projetos, que vai acontecer agora, em novembro, nos dias 22, 23 e 24 de novembro, onde nós vamos estar aqui com certeza com o Michael, com o Paul lá. O Michael é um dos palestrantes, é o nosso patrocinador, o primeiro patrocinador, né, o mais alto nível de patrocínio que a gente tem. E 22, 23 e 24, 16º Seminário Internacional de Gerenciamento de Projeto, lá no Expo Center Norte. Convido a cada um de vocês para estar lá com a gente. Vão ser 3 dias fantásticos de conhecimento, de tudo que vocês podem imaginar, com workshops, painéis, palestra, keynote speaker. Tem um keynote speaker fantástico que a gente vai anunciar em breve, e eu quero que vocês fiquem de olho, né? E qualquer coisa que vocês quiserem saber sobre esse evento, procura lá no SIGP, Seminário Internacional de Gerenciamento de Projetos.org.br, tá bom? Todos vocês estão convidados lá a nos visitar e vai ser ótimo. Eu comecei um pouco nessa agora, então, fechando aí. Comentários finais aí. Eu só quero aproveitar isso, né? Eu como um dos fundadores do PMI São Paulo também, né? Sim. Eu sei que as pessoas que vão assistir lá vão descobrir muitas coisas fascinantes, né? Quer dizer, antigamente pouca coisa mudava, hoje as coisas mudam de um minuto para o outro. E a gente vai falar de tudo isso, né? De inovação, de tudo que está acontecendo lá. As coisas bem atuais. Mas uma coisa que me ocorre e que me entusiasma bastante é um momento incrível, certo? Então, as coisas mudam toda hora. Então, nós temos possibilidade de crescer bastante em termos pessoais, em termos de empresa. E uma coisa, apesar da minha formação original ser de engenharia, certo? A parte humana, né, sempre foi uma parte muito forte. Então, a gente pode aproveitar, aprender muito, e todos nós, dentro das nossas profissões, podemos fazer com que a gente consiga alcançar outros níveis aí de competência e dar muito benefício para todos os stakeholders. Perfeito, maravilha. Bom, além de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, eu adoro esses assuntos, né, de inovação, etc. Né? Então, a gente tem... no fundo, tudo isso a gente vem falando aí da transformação digital, está muito em voga esse termo, né, que vem sendo trazido para o mercado. A gente... Blockchain, Bitcoin, tudo isso, né? Assim, eu queria passar uma mensagem final. A Microsoft hoje, nós somos líderes
de mercado para a solução de PPM, né, com Project Online, então mais 37% de market share, com soluções pequenas a soluções gigantescas, né? Então hoje a gente tem muito orgulho de falar que temos clientes que gerenciam carteiras de bilhões de dólares ou de reais, todos os anos, com projetos, programas a longo prazo, como a gente também tem orgulho de falar que temos clientes... Os médios e os pequenos. Tem clientes que têm feito, tem clientes que vêm buscando para, assim, 10 pessoas na equipe, para gerenciar o projeto da empresa inteira, etc. Né? Então, assim, não se a quem dizer que o que vai diferenciar, e eu acho que é só essa mensagem que eu deixei de falar, mas eu deixei de propósito agora para o final. A nossa tecnologia hoje, a nossa solução, ela vai atender completamente as empresas. No mais nível avançado que os nossos clientes pensarem. Sinceramente. O que eu vejo qual que é o diferencial? É o nível de conhecimento e usabilidade que você está aplicando. Ou seja, volto a repetir, o processo, a consultoria, levando, né? Então, assim, você pode ter duas empresas do mesmo tamanho, do mesmo segmento utilizando, mas se ela não investiu na parte de pessoas e processos, aí você vai ver o nível de maturidade da solução também. Então, assim, a minha mensagem final é, para estar preparado para essa transformação digital que está passando, usar tudo que a gente tem de tecnologia à sua disposição, e para que ela realmente seja transparente no final do dia, invista em soluções, em consultorias, melhore o conhecimento das pessoas, incentive, se você é uma pessoa que é um gerente de uma equipe, etc., incentive os seus funcionários a estarem lá no seminário internacional, para que tem que afiar o machado, tem que ir lá aprender, tem que fazer as coisas também, e converse com a sua liderança, etc., dê a ele, né? Hoje eu tenho vários clientes que se surpreenderam, na hora que eles veem o valor, eles falam assim, não, mas isso não pode ser, não é só isso. É só isso. Gente, obrigado. Obrigado, pessoal. Deixa só um comentário final. E aqui a gente é mais Brasil do que qualquer outra coisa, embora os nomes aqui sejam Paul, Alex e Michael. Mas a gente está junto aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Espero encontrá-los vocês em breve. Qualquer pergunta que vocês tiverem, escreve para a gente no comercial@dc.srv.br. Tá bom? Espero vocês lá. Obrigado, pessoal. Valeu. Muito bom.